Glória a Deus. Perguntar se você está feliz é redundância, né? Quando Deus está presente, nós estamos sempre felizes. Amém? Glória a Deus. Nós vamos, então, para a palavra de Deus, diretamente para o livro de Neemias, capítulo 4. Vou dar prosseguimento à nossa ministração do livro de Neemias. Capítulo 4, a partir do verso 1. Hoje nós retomamos o nosso café, não sei se eu acho que todos estavam aqui ou não. Acho que nem todos, né? Então, lembrando que a partir desse domingo nós retomamos o nosso café da manhã, às 9h45 até às 10h20, porque 10h30 começa o culto, né? E, então, venha tomar café conosco, é um tempo de comunhão, é muito bom, muito agradável, ver as pessoas conversando, trocando informações, em comunhão, é muito legal. Tá bom? Então não perca a semana que vem, no domingo que vem, para a glória do Senhor. Neemias capítulo 4 diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificava o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Senhor, fala aos nossos corações nesta manhã mais uma vez, enche-nos de fortaleza, renova as nossas forças, renova a nossa fé, para continuarmos caminhando. Dá-nos daquele pão que Elias comeu e que lhe permitiu caminhar 40 dias. Em nome de Jesus nós oramos e todos dizem: Amém. Muito bem. Hoje eu quero falar sobre o diabo não quer o seu avanço. Vira para quem está do seu lado aí e diz: Você sabia que o diabo não quer o seu avanço? Semana passada nós tivemos um pequeno problema técnico ali atrás e a nossa transmissão, nosso culto só foi transmitido a mensagem e ela foi em preto e branco, né? Aí parece que voltamos lá no tempo, em 1900 e pedrinha, né? A transmissão em preto e branco. Mas foi tudo resolvido, graças a Deus, o som está ok, está tudo ok. Hoje estamos transmitindo normalmente para a glória do Senhor. Então, dando sequência no nosso raciocínio do livro de Neemias, eu estou indo realmente de forma cronológica, né, respeitando os capítulos do livro, para a gente poder entender um pouco melhor esse espírito de reconstrução que se apossou de Neemias. Lembrando que Neemias era um homem normal, comum, que estava seguindo a sua vida, vivendo o seu dia a dia, inclusive muito bem, obrigado, trabalhando como copeiro do rei, vivia bem, confortavelmente no palácio. O copeiro e o padeiro de reis naquela época, eles tinham inclusive seguranças, eles eram protegidos, porque quando se tentava matar um rei, se não era na batalha, era como? Envenenado. Então tentava-se envenenar os reis. Lembra da história de Faraó, quando o copeiro e o padeiro de Faraó foram lançados na prisão, porque o Faraó desconfiou de alguma coisa dos dois e os lançou na prisão, quando José, então, interpretou o sonho desses dois, e depois, lá na frente, ficou claro que o copeiro não tinha nada a ver com a história, que o problema era o padeiro, e então o Faraó mandou decepar a cabeça do padeiro e mandou restituir o copeiro às suas funções. Então, eu não quero que você olhe para Neemias como sendo um reles serviçal do palácio. Não, ele era alguém de uma função de extrema confiança nas mãos de quem o rei confiava a sua própria vida. Quando o copeiro ia servir o rei,
ele derramava o vinho no copo, ele tomava primeiro uma golada e entregava o copo ao rei. O rei esperava ali uns 2 minutos, enquanto normalmente ele estava em audiência, conversando, atendendo alguém, ele sempre esperava 1 minutinho, 2 minutinhos, para ver se o copeiro não cairia no chão, babando, envenenado, para que o rei não tivesse que passar por aquilo. Era uma função de confiança, e Neemias estava cuidando da sua vida, até que lhe chega uma informação de que a cidade dos seus pais, a cidade dos seus antepassados, a cidade da sua família estava destruída, estava em frangalhos e precisava, portanto, que alguém se voluntariasse para fazer a obra de restauração daquela cidade. Às vezes tem que começar por alguém de nós. Às vezes tem que começar por alguém. Alguém tem que ser mais lúcido do que o restante para entender, não, isso aqui precisa ser restaurado, isso aqui precisa ser consertado, isso aqui pode ser consertado, pode ser restaurado. E eu falei semana passada, não sei se vocês lembram, que o nosso maior... O diabo é um inimigo ferrenho, é verdade. Mas eu fico meio na dúvida entre o diabo e o meu ego, qual realmente é o meu maior inimigo? Se é o diabo ou se é o meu próprio ego. Porque a Bíblia diz claramente, submetei-vos a Deus e resistir o diabo, ele vai fugir de vós. Se a Bíblia diz que o diabo vai fugir de vós se eu me submeter a Deus, então o que me impede de me submeter a Deus? O meu próprio ego. Orgulho, altivez, arrogância, prepotência, sensação de que, não, eu sou dono do meu nariz, deixa comigo que eu resolvo. E às vezes o meu próprio ego me impede de cumprir a primeira parte, submetei-vos a Deus. A segunda parte é, resistir o diabo e ele fugirá de vós. E nós estamos na era dos chavões do evangeliquez, né? Aqueles chavões que já vêm prontos. O diabo está debaixo dos nossos pés. Está derrotado. Não sei o quê. Esse chifrudo, esse carcará, esse sanguinolento. É ou não é? Todos esses chavões evangélicos que nem sempre refletem a verdade. Porque nem sempre nós estamos submetidos a Deus. Submetei-vos a Deus. E como que eu me submeto a Deus? Qual é o mecanismo de submissão a Deus? O mecanismo de submissão a Deus é a palavra de Deus. Quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu levo em conta a palavra de Deus, ou pelo menos quando eu persigo obedecer a palavra de Deus, eu estou num processo de submissão à vontade de Deus. E o meu pastor que falava, né, de um tipo de oração que se orava, né, antigamente, Senhor, olha, faça a tua vontade, desde que a tua vontade seja essa. Desde que a sua vontade seja isso ou aquilo, mas cumpra a tua vontade, Senhor. Ou seja, nós queremos pressionar a Deus a fazer o que nós queremos, ao invés de nós nos submetermos ao que Deus quer para nós. Tem alguém me ouvindo aqui hoje? Portanto, o que acontece quando eu me submeto a Deus? Quando eu me submeto a Deus, eu entro num processo de avanço. Avançar não é um ato, avançar é um processo. Para eu sair daqui e avançar até aquela porta, até que eu chegue na porta, eu estou num processo. E eu posso abortar esse processo a qualquer momento. Eu posso sair daqui e parar ali no meio do caminho, e eu não consigo chegar lá mais. Eu posso ir parar naquela primeira cadeira, já não consigo chegar lá mais. Então, a hora que eu interromper o processo do tratamento de Deus da minha vida, que é o que gera esse avanço, e agora escute isso que é muito importante, eu vou fazer um parêntese aqui. Avanço nem sempre é quando as coisas estão dando certo. Você ouviu o que eu acabei de dizer? Às vezes, para avançar, eu preciso perder coisas. Às vezes, para avançar, eu preciso passar por um processo de ajuste, de tratamento. Então, julgar pelas aparências, aí volto de novo para o mesmo problema de antes. Se eu não tenho uma relação com as escrituras sagradas, nem sempre eu sei o que é o correto e o que é errado. O que é certo e o que é errado.
O que está funcionando? Porque realmente Deus está promovendo aquilo? Ou o que está dando errado porque Deus está com a mão naquilo? Então, no caso de Neemias e os seus que se juntaram a ele, quando chega do capítulo 4 para frente, que eles já estão agora avançando em construir, reconstruir os muros e a cidade, porque não era só os muros, eles fizeram rapidamente em 52 dias, mas ainda tinha muita coisa destruída na cidade. Inclusive o templo, que só vai ser restaurado depois de alguns anos. O templo não foi restaurado instantaneamente, imediatamente. Deus teve que levantar 2 profetas, Ageu e Zacarias, para profetizar, para animar o povo. Não, vocês precisam reconstruir a casa do Senhor. Agora Neemias está nesse processo de avanço, de reconstrução. Aí, meu filho, olha que coisa curiosa, enquanto Neemias estava no palácio, vivendo uma vida boa, salário bom, morando bem, quarto de primeira, tudo bonitinho, prestígio no palácio, o diabo não se incomodava com Neemias. Não havia um incômodo do diabo com Neemias, porque Neemias estava vivendo bem no palácio. Então os olhos do desavisado diriam, não, olha, Neemias está avançando, porque olha como que a vida de Neemias é boa. Aí eu te faço uma pergunta. Se Neemias tivesse ficado no palácio, servindo como copeiro do rei, uma vida boa, vivendo bem, confortavelmente, encerrasse a vida dele lá, morresse e fosse enterrado com honras, nós saberíamos disso algum dia? Nós teríamos um livro na Bíblia chamado Neemias? Não. Então o sucesso, no caso de Neemias, não era o aparente bem-estar que ele tinha. O sucesso para Neemias era abraçar o propósito de Deus. Havia um propósito de Deus para Neemias, e ele não temeu abraçar. Foi só ele abraçar o propósito de Deus. Saiu do conforto, bonitinho e tal, chega em Jerusalém, aquela cidade toda depenada, muralha destruída, tudo esculhambado. Ele chega naquela cidade e começa gradativamente pegar pedras do chão e colocar sobre a muralha. Aí, meu filho, não dá para fazer isso com roupas de linho branco, fino, bonito, perfeitinho. Final do dia, você encerrar o dia bonitinho, do jeito que está. Não. Não se preocupe se você encerra o dia suado, que você está debaixo do sol, que você está colocando carpintaria, se você está consertando cano, se você está passando vacuum, se você... Não se preocupe com isso, não. Não é esse tipo de coisa que está na mente de Deus. Não são essas coisas que preocupam a Deus, não. Aliás, Deus falou para Adão e Eva, depois da queda, falou, vocês vão comer do suor do seu rosto. Hoje em dia, né, com a modernidade, tem aqueles que trabalham em escritório, não sei o quê, papapá, só dirigindo, no carro com ar-condicionado, tá na bênção, né? Tranquilo, não precisa suar, né? Mas o suor aí significa, você vai ter que pagar um preço. Você vai trabalhar e você vai pagar um preço. Então, de acordo com a sua função e o que você faz, às vezes você chega em casa no final do dia arrebentado. Dependendo, né, do que você faz. Eu lembro quando eu servia com a minha empresa de pintura, e eu fazia pintura interna e externa, trabalhava em Newton, naquelas casas altas de Newton, passava o dia inteiro com escadas de 40 pés de altura, 32 pés de altura, carregando escada de um lado para o outro. Eu cheguei a ter 12 funcionários, o dia inteiro. Quando eu chegava em casa no final do dia, meu Deus do céu, eu estava arrebentado, cansado demais, roupa toda suja e tal. É isso que preocupa Deus? Não. Deus não está preocupado com isso, não. Deus não está preocupado se você tem uma profissão, se você tem um diploma, se você vai trabalhar com isso, ou se você vai limpar o banheiro do outro, ou passar o veco aqui, acolá. Não é isso que Deus está preocupado, não. O que Deus quer saber é se as coisas fundamentais da sua vida estão alinhadas com Ele. É o que Ele quer saber. Quando Neemias chega em Jerusalém, Neemias não chega como o governador, a almofadinha que vai chegar, sentar no lugar de honra lá, e vocês corram lá e resolvam o problema da cidade. Não, ele está envolvido do começo ao final. Ele chega lá, meu filho, ele vai sujar a roupa, ele vai botar a mão na massa, ele vai influenciar, ele vai ajudar, ele vai manter a fé do povo ativa.
O que ele queria era ver o propósito de Deus realizado a partir dele. E escute, quando eu falo de propósito, eu não estou falando de ganhar a cidade para Jesus, revolucionar os Estados Unidos. Não, às vezes, o propósito de Deus na minha vida começa com coisas simples, começa com a Zandra, começa com os meus filhos. O propósito de Deus na minha vida começa com o básico do dia a dia. Eu preciso ser socialmente uma pessoa produtiva, eu preciso ser uma bênção para as pessoas à minha volta. De alguma forma, lembra da vigília aqui, do dia da vigília passada que nós tivemos? Eu chego em casa da vigília, quando eu abro a porta, eu subo pela escada, tem um elevador e tem a escada. Como a escada sai pertinho da minha porta, eu subo sempre pela escada. Quando eu subo pela escada, que eu abro a porta, está um homem caído no chão, e a esposa em cima, fulano. E eu olho aquele homem caído no chão, e ela já ligando para o 911. Aí eu cheguei e falei, o que aconteceu? Eu posso ajudar? Ele caiu. Eu falei, deixa eu ajudar. Aí eu conversei com o 911. Ela falou, vai fazendo um CPR nele aí que o socorro está indo. E eu massageando o cara, ele é muito grandão assim, massageando. E eu falei para ela, fica tranquila, Deus está no controle. Ela, eu estou desesperada. Então faz o seguinte, senta ali, deixa que eu cuido dele até chegar o CPR. Infelizmente o homem já estava morto, na verdade. Quando eu cheguei lá, ele já estava morto. Veio o socorro, ataque cardíaco fulminante ele teve. Aí veio o socorro, socorreu aquela coisa, e eles trazem umas máquinas, um monte de coisa, vira uma loucura aquilo lá. Mas, enfim, eu fiz a minha parte, eu não me omiti, né? Eu fiz a minha parte. Muito simples até, não fiz absolutamente nada demais. Mas aí, olha que coisa curiosa. Passaram-se, aí eu peguei a mulher, aí o socorro levou o cara e tal. Vocês estão levando ele, estou levando para o hospital de Framingham, não sei o que e tal. Aí ela falou assim, mas eu não diria. Eu falei, fica tranquilo, eu te levo lá depois, mais tarde eu te levo lá, deixa eles levarem ele, socorrê-lo e tal, eu te levo lá depois. Aí deu mais tarde um pouquinho, eu e a Zanda botamos ela no carro, levamos ela no hospital, fizemos aquelas coisas que você talvez acredito que faria por mim, ou por qualquer pessoa ali do lado da sua casa, né? É aquele tipo, o momento em que você para tudo e faz o que tem que fazer. Mas aí passaram-se uns dias, uma semana mais ou menos, me liga o corporate do condomínio, o escritório central do condomínio. Alô, eu queria falar com o Jefferson Neto, é ele mesmo. Seu Jefferson, nós estamos ligando para te agradecer. Muito obrigado pelo que você fez, pelo vizinho aí do número tal e tal. Muito obrigado por ter ajudado a fulano de tal no hospital. Aí eu falei assim, mas eu não fiz nada demais, eu só fiz o básico, eu fiz o normal. Não, o senhor não tem noção de quantas pessoas passariam por cima do cadáver e iriam cuidar de suas vidas. Eu pensei assim, será possível? Será realmente que alguém faria uma coisa dessa? Ou seja, qual é a consciência que eu tenho do meu dever, do meu papel social? Pastor, eu moro nos Estados Unidos, é um país que tem uma língua diferente, eu não domino a língua, isso e aquilo. Isso não justifica. O que eu estou fazendo para que as coisas à minha volta funcionem melhor, ou sejam melhores? O fato é que nós temos nas mãos um poder extraordinário de fazer com um gesto simples, um sorriso que você dá para alguém, um aperto de mão, uma palavra que você puxa com aquela pessoa, qualquer coisa, uma porta que você abre. Nós nos tornamos socialmente ativos para que a vida à minha volta seja melhor. Seja melhor. Eu trabalhei no Taco Bell durante quase 3 anos, fui gerente daquele Taco Bell que tinha ali na Boston University, me parece que mudou agora de lugar, tiraram dali para outro canto, mas tinha um Taco Bell ali bem na Commonwealth, na Boston University, que era o maior Taco Bell, inclusive. Eu fui gerente ali 1 ano e pouco, mais ou menos. Depois fui para aquele de Cambridge, do shopping de Cambridge, do mall de Cambridge. Quando eu cheguei lá na Boston University, que eu fiz um curso, fiz um treinamento para entrar já como gerente. E as pessoas lá normalmente entram, vão trabalhar na linha, servindo comidinha, depois sobe para shift manager, até subir para general manager. Não, eu fiz um curso e tal, e me preparei para entrar como general manager. E entrei como general manager da loja. Quando eu entrei na loja, tinha uma brasileira lá, que já estava há 8 anos na loja, trabalhando, e era shift manager. Então eu entrei
da noite para o dia e já entrei numa posição superior à dela. Ela ficou numa ira, numa revolta, e eu consegui o diploma do food serve. Sabe esse diploma que você vê em loja de restaurante? Eu consegui aquele diploma na primeira tentativa. Ela já tinha feito 3 tentativas e não tinha conseguido o diploma. Mas ela estava numa ira, e ela me tratava mal, aquela coisa. E apesar de eu ser o gerente da loja, eu tinha acabado de entrar, tinha muita coisa que eu não sabia. Eu estava num processo de treinamento. Então eu precisava dela e precisava dos outros para poder entender toda a mecânica da coisa, como funcionava. E ela, muito mal-humorada, respondia pelos dentes e tal, e tentava sabotar o meu trabalho. Aí eu lembro que eu cheguei em casa um dia, falei com as outras, falei, você não está entendendo o que está acontecendo no trabalho. Está acontecendo isso. Conversa aqui, conversa dali. E aí eu tinha 2 caminhos. 2 caminhos. Caminho número 1, peitar ela porque eu era superior a ela. E causar a demissão dela, que eu podia fazer isso. Ou opção número 2, eu podia mudar o ambiente à minha volta. Porque a forma como eu me comportasse com ela ia determinar as ações futuras dela. O que eu comecei a fazer? Comecei a tratá-la com a maior gentileza que vocês puderem imaginar. Maior gentileza. Falava com ela, dava murcho, ela saía, eu ia lá de volta, falava, querida, vem cá, por gentileza, você pode me ajudar nisso aqui? Como é que isso aqui é o que mesmo e tal? E eu fui. Na primeira chance que eu tive, eu puxei assunto com ela sobre o diploma do food serve. Eu falei, você tentou 3 vezes, e ela com vergonha, né? Deu uma desculpa lá, eu falei, não, Viga, eu posso te ajudar. Você sabia que o food serve, ele faz também prova em espanhol? Na época eu não fazia em português, só em espanhol. Faz também em espanhol e você pode estudar os livros em espanhol. Ela tinha uns limitezinhos no inglês. E fui. E ela começou a perceber que por mais coice que ela me dava, eu reagia sempre com a minha natureza. Sabe daquela velha história, né? Que dava, né? Que eu acho que foi... Como é que é a história, meu Deus? O sapo, né? O sapo, o escorpião queria atravessar a lagoa, né? Aí virou para o sapo e falou assim, escuta, com a rã, você não pode me ajudar a atravessar essa lagoa? Eu tenho medo de morrer afogado. Aí a rã falou assim, eu tenho medo de você, que eu vou botar você nas costas para atravessar e você vai acabar me dando uma ferroada. Aí o escorpião falou, não, você está doido? Se eu te der uma ferroada, no meio da lagoa, morre nós dois, ué. E foi com muito custo, o escorpião convenceu a rã. Falou, ok, então sobe aqui nas minhas costas. Subiu, e a rã está lá, tcheco. Quando chegou no meio da lagoa, o escorpião olhou para aquelas costas bonitas, assim, lisinha, falou, ai, eu não vou aguentar, vou ter que dar uma ferroada nessa rã. E foi lá e creu na rã. Aí a rã, com aquela dor terrível, falou assim, você falou para mim que você não ia fazer isso, e agora vamos morrer nós dois aqui. Aí o escorpião virou para ela e falou assim, desculpa, mas essa é a minha natureza. Eu até tentei, mas essa é a minha natureza. A forma como as pessoas lidam com você tem a ver com a natureza delas. Só que a natureza delas não pode alterar a sua natureza. Se a natureza do maligno, do mal, começar a alterar a sua natureza, significa que a sua natureza não era bem o que você achava que era. O que acontece com a Tobias, Sambalat e Gesem? Que o Gesem ele aparece no capítulo 2, depois ele volta no capítulo 6. Eram três amigos da onça. A natureza deles era prejudicar. Eles queriam prejudicar. Escute o que eu estou dizendo. São instrumentos de Satanás para impedir que você progrida. O diabo não quer que você progrida. Ele não quer que você avance. E quando você começa a avançar, o diabo começa a levantar pessoas de perto e de longe para começar a impedir que você caminhe na direção do propósito de Deus.
Tobias, Sambalate e Gesem representam todos aqueles que não aceitam o seu crescimento. Não aceitam. E eu fui quebrando aquela menina, fui quebrando ela de tal jeito, fui. Não é que era fácil, não se iluda. Uau, pastor, como o senhor é humilde. Não, tinha dia que eu queria esganar ela. Tinha dia que ela me fazia tanta raiva que eu queria esganar ela. Mas o que eu fazia? Eu fazia o que Neemias orientou os seus. Quando chega no verso 12... no verso 9, olha o que diz no verso 9 do texto, eu estou pulando um pouco na frente. Diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos guarda. Oramos ao nosso Deus e pusemos guarda. E esse ponto que eu estou antecipando, que ele estaria lá na frente, que é o ponto número 4, que é orar e vigiar, sempre foi a solução. Diz: Nós oramos e pusemos guarda, ou seja, oramos e vigiamos. O que tem de gente que ora, mas não vigia, é um problema. Às vezes até pedindo a Deus para falar com ele, para falar com ela, mas não vigia. Ora, mas não vigia. Aí Deus está até tentando se comunicar com a pessoa, mas a pessoa não vigia. Quando Neemias olha para aqueles caras e ele vê a natureza deles, a postura de Sambalate, de Tobias e de Gesem, ao invés de destruir a natureza divina em Neemias, quanto mais malignos eles agiam, mais a natureza divina de Neemias erguia e se levantava. Até chegar o ponto, meu filho, daquilo ficar tão discrepante de quem era quem. Segundo lugar, se você não parar de pressionar, você não vai parar de progredir. Olha o verso 6 que diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O diabo plantava lá os seus asseclas, para tentar desanimar a Neemias e os seus. E o curioso no começo do texto é o que eles diziam. Eles diziam coisas absurdas. Pode fazer à vontade, que uma raposa vai derrubar isso que vocês vão fazer. Ou seja, o que você faz não importa, você é um fraco, você é isso. Você sabia que pais falam isso para filhos? Tem um pastor hoje em Vila Velha, da minha época, que foi discipulado pelo mesmo pastor que eu, e crescemos juntos, na verdade, grupo de jovens e tal, e ele tinha um trauma terrível, porque ele cresceu a vida inteira ouvindo o pai dizer: você é um malandro, você não serve para nada, você não vai dar nada na vida. O pai era um grandíssimo preguiçoso, que foi boa parte da vida sustentado pela mulher, e aí ele olhava para o filho e via a mesma coisa no filho. E aquele menino já na adolescência para a juventude, eu lembro inclusive o dia, nós estávamos na beira da praia, dentro do carro com o meu pastor tinha um dom de palavra de conhecimento muito forte, e nesse dia Deus revelou para ele que o fulano de tal precisava de uma cura interior, e ali dentro do carro, então, ele começou a ministrar. Foi um dia muito especial até, porque ele entregou palavras de revelação ou palavras de conhecimento para os 3 que estavam dentro do carro, e para mim, por exemplo, foi muito especial aquele dia. Mas eu vi diante dos meus olhos o que era um jovem já formado e tudo bonitinho, chorar igual uma criança. Por quê? Porque Deus tocou no ponto frágil dele, porque ele cresceu a vida inteira ouvindo os pais dizerem que ele não era nada ou não ia dar nada na vida. Isso é coisa seríssima, coisa seríssima. Verso 2 diz assim: falou na presença dos seus irmãos e do exército. Olha bem, falou, esse é o Sambalate, falou na presença dos seus irmãos, os irmãos dele, do Sambalate, e do exército de Samaria, dizendo: que fazes esses fracos judeus? Né? Será que vão permitir que eles façam isso? Será que eles vão conseguir sacrificar? Será que eles vão acabar tudo isso num só dia?
vão conseguir levantar dos montões as pedras que foram queimadas? Aí o tal do Tobias, que surge depois, o outro amigo da onça, diz assim: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Você sabe o que estava acontecendo aqui na verdade? A terceira verdade desta mensagem, que é o diabo entra em desespero quando você comece a fechar brechas. Primeiro, você consegue identificar brechas na sua vida? Você consegue saber que tipo de brecha está aberta na sua vida? Versículo 7, que diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, vírgula, que já as brechas se começavam a tapar, se iraram. Verso 7. Iraram-se sobremodo. Por quê? Porque enquanto as brechas estavam abertas, Tobias, Sambalate e Gesem do lado de lá olhavam aquilo. Tá, podem fazer o que vocês quiserem, desde que a gente encontre alguma brecha para a gente poder entrar na cidade. Enquanto houver pelo menos uma brecha, vocês podem continuar fazendo o que vocês quiserem. Mas quando eles olharam e começaram a falar: mas pera um pouquinho, vocês estão percebendo que eles estão fechando as brechas todas do muro? Eles estão fechando todas as brechas. Aí o que acontece, meu filho? Satanás se ira. Aí eu vou voltar lá no começo da minha mensagem, de propósito. Nós estamos falando sobre o diabo não quer o seu avanço. E aí quando eu digo que ele entra em desespero quando você começa a fechar as suas brechas, eu volto em algo que eu disse lá no começo, que é o submetei-vos a Deus e resistir ao diabo. Escute bem o que eu vou te dizer. Resistir ao diabo sem que você se submeta a Deus pode ser uma sentença de morte. Porque o diabo não está de brincadeira com ninguém. Não está. O diabo tem ódio de mim. Ele tem ódio de você. Porque você foi regenerado por Jesus. Primeiro, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele odeia tudo que vem de Deus. Tudo que lembra Deus, ele odeia. Além de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, você ainda alcançou regeneração em Cristo Jesus. Escute o que eu estou te dizendo. A palavra de Paulo para nós, em vários lugares da Bíblia, mas principalmente em 1 e 2 Coríntios, é que nós não devemos brincar com as coisas. Nós não podemos brincar com o nosso passado. Não podemos. Paulo diz que liberdade não pode ser libertinagem. Eu não posso viver preso a coisinhas. Eu estava atendendo um casal de pastores, agora há poucos dias atrás, eu e a Zandra, de algum lugar lá do Brasil. E estava dando uma brigaiada entre o casal, porque a mulher achava que o marido, que era o pastor, não estava se comportando moralmente da forma devida. Não é que ele estava tendo um caso com alguém, ou tinha adulterado, nada disso. Mas ela estava desconfortável com a forma como ele se comportava. E aquilo foi de confusão, daqui a pouco explodiu uma grande briga. Foi quando então eles nos procuraram pedindo ajuda. Aí eu conversei com ele em privado, falei o seguinte: deixa eu te falar uma coisa. A gente espera das pessoas um comportamento de acordo com a função dessas pessoas. Você sabia que uma palavra errada do Joe Biden pode desabar o mercado de ações? Uma palavra errada. Eu posso falar a mesma palavra que não vai acontecer nada com o mercado de ações, mas ele diz uma palavra, as ações caem na mesma hora, X%. Porque eu preciso ter consciência da minha função, o lugar que eu ocupo, quem sou eu e o que Deus espera de mim.
Você é casado? Sou. Então, existem expectativas para você que é casado. Você tem que viver como casado. Você tem que se comportar como casado. Você é solteiro? Sou, pastor. Ok, também existem expectativas a seu respeito, se você for solteiro. E por aí vai, quem está me entendendo? Agora, se eu sou pastor, aí pior ainda. Ou melhor ainda. Porque há uma expectativa a meu respeito de viver uma vida decente em tudo, pelo menos em tudo que é possível. Eu não posso sair por aí fazendo coisas, inclusive coisas que vocês podem fazer, porque eu estarei aqui para ajudar você. Mas que eu não posso fazer. Quem está me entendendo? Portanto, apavora o diabo, e isso não é força de expressão. Apavora o diabo quando ele percebe que você está localizando brechas abertas na sua vida e você está fechando essas brechas. Fechando essas brechas. Pode ser coisa, gente, pode ser coisas das mais simples às mais complicadas. Diga comigo, Senhor, me ajude a identificar brechas abertas na minha vida. Quando Tobias, Sambalate e Gesem vinham e atacavam Neemias e os seus, e teve um dia que eles ficaram tão preocupados e tão aborrecidos com o avanço da obra, e não se esqueça, do ponto 2, se você não parar de pressionar, você não vai parar de progredir. Você só para de progredir quando você para de agir, quando você para de trabalhar, quando você para de fazer alguma coisa. Principalmente os irmãos que têm funções aqui na igreja, os obreiros, os que têm funções aqui na igreja. Deus deu para cada uma dessas pessoas um lugar de honra. Ah, pastor, mas a igreja é pequena. Então é menos honra do que a igreja de 5.000 pessoas lá de tal lugar? É menos honra ocupar um determinado lugar que Deus me confiou? Não. E deixa eu dizer para vocês, eu particularmente, eu passei há muito tempo do ponto de ser impressionado por números. Eu deixei no Brasil, livre e espontânea vontade, uma igreja onde eu mesmo batizei 1.500 pessoas. Eu batizei 1.500 pessoas. Eu deixei essa igreja por livre e espontânea vontade, mais ou menos livre e espontânea vontade, porque Deus meio que me pressionou disso, Deus tinha um plano. Hoje eu entendo, na época eu não entendia. Quando Deus me trouxe para cá, para os Estados Unidos da América. Hoje eu faço coisas, escute bem, hoje eu faço coisas que eu não fazia lá atrás, com uma igreja de mais de 1.000 pessoas, porque eram 1.500 pessoas que eu batizei, mas eram 5 igrejas. Então, parte dessas 1.500 estavam em 5 igrejas. A igreja sede tinha lá umas entre 800 a 1.000 pessoas. Eu não conseguia fazer coisas que eu faço hoje. Deus não me deu a projeção que Ele me deu hoje, por exemplo, com uma igreja desse tamanho aqui. Você não entende a mente de Deus. Aí você despreza o voto de confiança de que Deus te deu só porque é uma igreja pequena. Aí você acha que Ele vai te confiar outra coisa numa igreja grande, depois de desprezar o que Ele te deu na pequena. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? E isso aqui é só um exemplo. Você pode aplicar isso na área que você quiser. Talvez a principal dela seja a família. Essa igreja tem sido muito atacada no campo de família, muito atacada. Muito atacada. Vários casos que a gente tem tratado aí no campo de família. Quando eu digo vários, nós temos acompanhado coisas que ficam em sigilo, porque é o nosso dever tratar essas coisas em sigilo. Mas eu tenho visto como que o diabo tem atacado as famílias desta igreja. Sabe o que isso me alerta? Isso me alerta que há algo de Deus aqui que preocupa o diabo, porque ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. O diabo só ataca
galhos com fruto. Galho seco, meu filho, você passa direto e vai embora. Quando começa a preocupar o diabo é porque há fruto. Quarto lugar, aí eu vou voltar agora no ponto que eu antecipei. Quarto lugar, orar e vigiar sempre será a solução. Vou adicionar de novo algo lá do começo. A natureza do escorpião não poderá alterar a natureza da rã. A natureza do diabo, das pessoas malignas que te perseguem, não poderão alterar a tua natureza. Ao invés de Neemias ficar amargo, ficar triste, aborrecido, verso 9, o que ele faz? Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra ele, de dia e de noite. Tipo, meu filho, guarda alta aqui. Não sei quem lembra aí um lutador de MMA brasileiro, o Anderson alguma coisa, Anderson Silva, que era um dos grandes campeões de luta e tal, vencia todo mundo, aquele cara, o ego dele foi, um dia ele foi enfrentar um cara, e ele ficava ali brincando com o cara com a guarda baixa e tal, desviando o rosto, Numa daquelas, o soco do cara entrou no queixo dele, ele desmoronou no chão, perdeu a luta por nocaute. Daquele dia para frente, ele nunca mais foi o mesmo. E eu ouso te dizer, ele perdeu aquela luta, não é porque o outro era melhor do que ele perdeu aquela luta porque ele baixou a guarda. Ao baixar a guarda, ele perdeu aquela luta. Você sabe por que José não caiu naquele dia com a mulher de Potifar? Porque ele não baixou a guarda. Não baixou a guarda. E na vida, meu filho, se você entende que você está numa guerra espiritual, que a sua alma é o grande prize, a sua alma é o grande tesouro que está sendo disputado. Todo mundo quer uma fatia da sua alma. A Coca-Cola investe bilhões e bilhões de dólares só para ter uma fatia da sua alma. Toda vez que você for dar sede, você lembra de quê? De Coca-Cola. Eles gastam bilhões para isso. Exceto o André, né? Sabe, todos esses anúncios de televisão, cada um mais caro do que o outro. Sabe quanto custa 30 segundos num canal de televisão aí de grande expressão? Nós estamos falando de milhões de dólares. Você viu o que aconteceu com algumas empresas aí que andaram investindo nessa coisa aí de LGBT? Que andaram dando o passo errado, divulgando a coisa errada, ou a propaganda errada. As empresas despencaram. O Target perdeu 6 bilhões de dólares de valor de mercado. Por quê? Porque investiram na coisa errada, porque a propaganda estava errada, porque a proposta estava errada. O que significa que a propaganda certa, o investimento certo, na linguagem certa, gera dividendo, gera recursos. Por quê? Eles estão disputando a nossa alma. Como assim a nossa alma, pastor? Está falando que o Target vai me levar para o inferno? Não. Porque alma é mente, vontades e emoções. Então, quando eles investem na minha vontade, nas minhas emoções, eles estão investindo na minha alma, para eu querer alguma coisa, querer aquilo, ir lá e comprar aquilo. Talvez eu e você somos os únicos que não sabemos o valor da nossa alma. O diabo sabe muito bem o valor da nossa alma. E ele está investindo pesado para isso. E ao invés de Neemias se deixar levar, quer saber uma coisa? Esses caras são assim, então deixa comigo. Deixa eu contratar aqui uns mercenários, uma gangue, vou lá, vou dar uma surra nesse sambalate que ele vai aprender. Toda vez que você for desafiado por algo, por uma situação, quem está prestando atenção no que eu estou dizendo? Toda vez que você for desafiado por uma situação qualquer, por alguém, que você for destratado, que você perceber que tem um dedo do diabo naquilo, lembre-se, o diabo está tentando alterar a sua natureza para se parecer com a dele. É isso que ele está tentando fazer. Quando você reage da forma correta, e você faz como Neemias fez, quer saber de uma coisa? Senhor, eu vou orar, nós vamos orar.
Verso 10, olha bem. Eu ainda continuo no mesmo ponto, que orar e vigiar continua sendo a melhor estratégia. Verso 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Olha bem, como que os ataques às vezes funcionam. Porque os ataques começaram lá em cima e eles foram trabalhar verso 6 e conseguiram terminar metade do muro. Mas os ataques não pararam. Quando chega no verso 11, disseram: porém os nossos inimigos nada saberão disso. Escuta isso. Nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Qual era o grande endgame do diabo? Qual era o grande objetivo de Satanás? Fazer cessar a obra. Oh, meu irmão, isso te diz alguma coisa? Será que você consegue entender que não há nada mais importante nesta vida, nada nesta vida pode ser mais importante do que servir a Deus, agradar a Deus, ser amigo de Deus, viver em comunhão com Deus? Nada pode ser mais importante do que isso. Eu já falei com Deus em oração, talvez a oração mais estranha que você pode imaginar. Eu já falei com Deus: Senhor, por favor, não estende o meu tempo aqui na terra nem um dia mais do que o necessário. Eu não quero ter uma extensão de tempo. Não. Quando chegar a minha hora, Senhor, me leva. Faz igual o homem lá do coisa. Eu quero também algo fulminante assim. Pum, morreu. Foi. Não quero ficar em hospital, internado, e opera daqui, vai dali, não sei o quê, troca o coração. Não quero nada disso. Nada disso. Eu quero viver intensamente o meu tempo, o meu chamado, quero servir a Deus com todas as minhas forças, e quando chegar a minha hora, puxa o plug, pum, pá, foi. Acabou. E eu já estou aqui de viva voz comissionando o Tony. No dia que eu for, eu quero um churrasco. Faça um churrasco e celebra. E podem celebrar e dizer no culto: irmãos, glória a Deus. Pastor Jefferson está no lugar onde ele mais desejou estar. Faz lá, aqui é a barriguinha que ele gosta, aqui não sei o que, tá, faz tudo, faz churrasco. Acalenta um pouquinho a Zandra e pode celebrar. Quantos aqui sabem? Quantos aqui sabem que a qualquer momento Deus pode puxar o plug da sua vida? Quem aqui tem de fato consciência disso? A qualquer momento. Você não precisa estar doente. Você não precisa estar sentindo dores há um mês. Você não precisa estar internado no hospital. Você não precisa de uma cirurgia, nada. Basta ele dizer: tira a senha ali, Jefferson Neto, puxa o plug. Acabou. Nunca esqueço, caso o meu amigo esteja ouvindo isso, com muito respeito eu vou citar o que você está aqui. Nunca esqueço da partida de uma amiga nossa, a pastora Ivana Mendes, ex-esposa do pastor Moisés Mendes. Estava aqui conosco, uma mulher saudável, muita amizade entre eu, Zandra, ele e ela, e fazia muita coisa junto, a gente viajava junto, ia para os restaurantes junto, aquela alegria, uma mulher perfeitamente saudável, perfeitamente. Aí chegou o momento, tiveram que voltar para o Brasil, isso há 12 anos atrás, mais ou menos, 13 anos atrás, acho que mais, uns 15 anos atrás. É voltar para o Brasil, ok, compraram a passagem, então voltaram para o Brasil. Aí eu tô saindo do dentista lá em Boston. Estou saindo do dentista com coisa na boca, com um gelo na boca, aquele inchadão aqui. Aí toca o telefone, eu atendo, era ele. Alô, oi meu amigo, o que foi? Ô, pastor, meu amigo, Deus levou a Ivana, Deus levou a minha esposa. Como assim? Aí depois que eu fui saber da história. Um dia normal, ela estava ali e tal, acho que entrou no banheiro, não sei se para tomar banho, escovar os dentes, deu estourou uma veia na cabeça dela, um acidente vascular cerebral, ela caiu no banheiro. Pronto, caiu no banheiro, o corpo
o espírito já estava com o Senhor. É tudo muito rápido, quem está entendendo? Não desperdice. Jesus, me ajuda a grifar isso aqui com letras garrafais. Não desperdice o seu tempo com besteiras. Não desperdice o seu tempo com bobagens, com litígios, com brigaiadas, com coisas bobas. O tempo vai passar e vai passar rápido. Quem está me entendendo, Jesus? Jesus. Último lugar, verso 12. O diabo sempre faz mais barulho do que pode realizar. Escute isso, tá? Eu vou terminar com isso aqui. E sucedeu que, vindo os judeus, que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que, isso é o repórter, de todos os lugares tornavam a nós. Aí vem a notícia. Olhem para mim. Essa parte é importante, eu termino com ela. Vem a notícia. Fala, olha, vocês não estão entendendo. Eles estão vindo aí, mas estão vindo de tudo quanto é lugar. Está vindo aí uma avalanche. Sabe quando o diabo quer te impressionar? Escute bem, o diabo é o maior jogador de pôquer da história. Você sabia que os jogadores de pôquer, que é aquele baralho, né? Um tipo de jogo do baralho, os jogadores de pôquer que jogam em Las Vegas, que ganham milhões de dólares, os que mais ganham são os que mais mentem, são os que blefam. Quanto mais capacidade de blefar tem o cara, mais rico ele fica. Porque como envolve grandes fortunas, o cara blefa como se tivesse uma carta na manga que na verdade ele não tem. Você está me ouvindo hoje? Escute, o diabo é um blefador. Ele quer que você acredite que ele sempre tem uma carta na manga que na verdade ele não tem. A única carta na manga que o diabo realmente pode ter contra você é você não se submeter a Deus. Submetei-vos a Deus e resistir e ele. Então vamos todo mundo junto? Então qual é a única carta na manga que o diabo tem? É você se rebelar contra a palavra de Deus. É você não se submeter a Deus. Enquanto isso não acontece, ele trabalha com blefe. Ó, tá vindo aí contra você, hein? Olha, é uma multidão, hein? Tá vindo aí, é uma avalanche, vai destruir tudo. O Ivan e a Fabiana tiveram uma experiência essa semana, né? Tiveram uma corte histórica, né? E eles estavam preocupados e tal. A Sandra orientando a Fabiana, Ivan, me liga, vamos orar. Aí, na noite anterior, eu falei para ele, agora é hora de você usar a fé que a gente tanto diz. Creia em Deus. Creia. Essas cortes federais de imigração envolvem o futuro da pessoa, a vida, o futuro. E aí chegaram lá, quando chegaram lá, vai daqui, vai dali e tal. O que aconteceu? O juiz aceitou o caso dela, de asilo, e marcou a próxima corte para daqui a 2 anos. E o temor deles é que nessa corte acontecesse alguma coisa, eles recebessem uma carta de deportação. Pensou se isso acontecesse com 3 filhos, inclusive uma filha americana? Até chegar a hora, quando chega na hora, aparece a intervenção de Deus, e aí você vê o blefe do diabo. Tudo que o diabo faz é atacar sua mente, atacar sua alma, atacar os seus sentimentos. Toda vez que você estiver passando, lembre-se disso. Eu espero que você não venha na igreja para me ouvir falar e sair daqui e esquecer tudo. Lembre-se do que eu estou te falando. Haverá momentos em que você vai sentir a pressão. Lembre-se, é um blefe. Se você estiver submetido a Deus,
Se você estiver submetido a Deus, é um blefe. Por quê? Porque a palavra diz: Ele vai fugir de você. Ele fugirá de você. Coloque-se de pé neste momento. Meu Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Estou sentindo algo muito bom aqui nesta manhã. Na verdade, já início de tarde. Presença de Deus muito forte no culto. E a palavra de Deus entra para formar em nós um caráter espiritual. O caráter espiritual, que é o caráter da maturidade, é o que vai fazer diferença na sua vida. Quem está feliz de Deus poder trabalhar no seu coração? Feche os seus olhos, nós vamos orar, vamos cantar essa adoração e vamos orar em seguida. Depois eu tenho uma palavra para dar também de orientação aqui e vamos encerrar. Podem se assentar por um minuto. Coloca para mim aí 1 Coríntios 15, 52. Coríntios 15, 52. Paulo diz algo interessante que tem a ver com o dia de hoje. Ele diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou nas primícias, batizou a igreja com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e a próxima festa simbólica do arrebatamento é a festa das trombetas. Porque Jesus vem cumprindo um calendário profético judaico. Por isso que tudo acontece em datas de celebrações judaicas. O próximo evento de impacto é exatamente o arrebatamento da igreja. Portanto, o arrebatamento da igreja está simbolizado pela festa das trombetas. E nós estamos exatamente no dia do encerramento da festa das trombetas. A festa das trombetas em Israel começou anteontem, ao pôr do sol, termina hoje ao pôr do sol. Por que esse texto tem a ver? Porque na celebração da festa, eles pegam um chofar, né? Eu vou fazer no próprio trompete, porque eu domino mais aqui, mas eles fazem um chofar de antílope. Na verdade, são vários, são pelo menos 100 chofares que são tocados na festa da trombeta. E esses toques, que são toques pré-estabelecidos, né? Eu vou fazer esse toque aqui hoje para você poder saber como que é. Esses toques, eles têm significados proféticos, porque a festa da trombeta, que é esse momento que nós estamos vivendo agora, acontece 10 dias antes do Yom Kippur. O Yom Kippur é a festa da expiação. Era o dia em que o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar no templo para oferecer o sacrifício pela nação inteira. Então o sumo sacerdote sozinho entrava no santíssimo lugar e aspergia sangue sobre o propiciatório para que Deus pudesse perdoar a nação. Então não era algo pelo pecado individual de cada um, mas era pela nação. E isso vai acontecer daqui a 10 dias. Esse período de agora até o dia 10, não dia 10, quer dizer, dia 10 do calendário judaico, né? Mas os próximos 10 dias são conhecidos na Bíblia como os dias de espanto. Por que são os dias de espanto? Porque são os dias, ouça o que eu estou dizendo, são os 10 dias que determinarão como Deus vai te tratar o restante do ano. Esse período de agora até os próximos 10 dias, há um espírito de julgamento de Deus sobre a terra.
A Bíblia diz que Deus procura os fiéis da terra. Deus procura os fiéis. Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. E esse agora é um período de quebrantamento. É um período de jejum, de oração, de rendição e de arrependimento. Não existe um período melhor no ano para você aplicar o que você acabou de ouvir ser pregado aqui do que esse período de agora até os próximos 10 dias. Para você ter uma ideia, é tão sério que Paulo usou essa simbologia para falar do arrebatamento da igreja. Quando ele fala ali sobre a última trombeta, ele está falando exatamente do último toque da trombeta que é tocada na festa das trombetas. Aquela ali é uma linguagem de festa das trombetas. Tem gente que pensa que Paulo está falando daquela trombeta angelical que é tocada lá no Apocalipse. Não, o texto não está falando daquilo lá. A trombeta angelical. Paulo está falando da trombeta de Deus. A trombeta de Deus é a trombeta da festa das trombetas. E quando eles se reúnem agora mesmo, Israel está acontecendo, eles oferecem três sonidos com 4 tipos de sons, né? Chamado o tequia, o shevarim, teruá, e o último é o tequia gedolá, que é o que eu vou fazer por último aqui agora. Quando você ouvir esse som significa algumas coisas. Número 1, começou o novo ano judaico, o ano bíblico. O ano secular vai começar em dia 1º de janeiro. Mas o ano bíblico começa ontem, na verdade. Hoje é domingo, anteontem. Começou anteontem. O novo ano bíblico começou anteontem. Então, feliz ano novo para vocês. Amém? 5.784. Você está até conservado para a idade, viu? Eu sei que às vezes é um pouquinho confuso para a gente, porque a gente está ligado ao calendário gregoriano, né, que vai de janeiro a dezembro. Não, o calendário bíblico é o que eu estou citando aqui agora. E ele virou na sexta-feira à noite, então nós já estamos no ano novo, 5.784. Um pouco mais à frente, não sei se domingo que vem ou próximo, eu vou pregar especificamente sobre o ano 5.784. O que significa profeticamente para você. Mas em Israel, na festa das trombetas, o último, e Paulo está dizendo, eles fazem a celebração. Isso é tocado muitas vezes, de sexta até hoje, o pôr do sol. E quando chega no final, que o último toque é feito, esse último toque que eu fiz, com esse pá, esse toque é chamado a última trombeta. E Paulo está dizendo, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Significa que profeticamente... Bem lembrado. Significa que, profeticamente, quando se ouve esse último som, significa que uma unção de ressurreição, de restauração é liberada sobre a vida dos que creem. Ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Diga comigo, ressurreição e transformação. Então agora fique de pé, nós vamos encerrar com isso. Eu vou fazer o som da Rosh Hashanah, que é a virada do Ano Novo Judaico. E eu quero que no último som, eu quero que você levante a mão e glorifique a Deus, porque esse último som simboliza profeticamente a liberação de uma unção que ressuscita coisas mortas e de uma unção que restaura coisas perdidas. Todos ouviram? Então você se apropria agora em nome de Jesus.
Diga, eu recebo uma unção de ressuscitação e de transformação para a glória do Senhor. Diga amém. Diga feliz ano novo. Uhul! Dê um aplauso ao Senhor. Aplauda mais forte, meu filho.